tarde, eu sou a Isadora. Eu sou a Ana Clara. E a gente vai fazer um vídeo aula pra vocês sobre o Jorge Amado e em especial o seu livro Capitães de Areia. Eu vou falar um pouquinho da biografia dele. Ele é conhecido como Jorge Amado, mas seu nome é Jorge Leal Amado de Faria. Jorge Amado nasceu dia 10 de agosto de 1912 e veio a falecer dia 6 de agosto de 2001. Ele nasceu em Itabuna e veio falecer em Salvador. Ele teve 3 filhos e 2 esposas. Entre essas 2 esposas, sua segunda foi Zélia Gattai, que foi uma grande escritora brasileira. E também veio a falecer em 2008, 7 anos depois do falecimento dele. Jorge Amado foi o filho mais novo de 3 irmãos. Seu pai, Coronel João Amado, e sua mãe, Eulália de Leal. Aos 14 anos, Jorge Amado começou a participar da vida literária de Salvador, sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Ele foi escritor, político e jornalista. E os seus livros, suas obras eles eram crônicas, fábulas, contos e romances. Ele era do movimento modernista, teve 49 livros, traduzido para 80 países e em mais de 40 línguas. Seu livro foi Lenita em 1930 e ele bacharelou em Direito na Faculdade Nacional de Direito em 1935. De 1935 a 1944, ele escreveu romances. Um deles foi Capitães de Areia. Que ele publicou em 1937. Que foi entre 1935 e 1944. E ele viveu em Praga, Paris, Argentina e Uruguai. Em 1945, ele foi eleito deputado. Em 16 de abril de 1961, foi eleito para a 5ª cadeira na 23ª posição na Academia Brasileira de Letras. É um status bem alto e bem queridinho, todo mundo quer. O Brasil adorava. O Jorge Amado recebeu mais de 60 prêmios. Gabriela Cravo Canella recebeu o prêmio Jabuti e o prêmio Machado de Assis. São 2 prêmios muito importantes bem na literatura. Que vários escritores daquela época queriam e gostariam de receber. Jorge Amado tem a Casa de Cultura Jorge Amado em Ilhéus. Lá tem seus antigos pertences, as esculturas do que ele acreditava. Ele acreditava muito em sapos, ele gostava muito, tem como chama? A máquina de escrever dele na casa, as roupas que ele usava. E essa casa de cultura do Jorge Amado é a própria casa onde ele viveu. E ela é aberta ao público para quem quiser ir lá visitar. Ela se encontra na Bahia até nos dias de hoje. E também ele tem a Fundação Casa Jorge Amado, que ocupa um casarão que fica em frente ao Largo do Pelourinho, em Salvador, Bahia. Ela é uma instituição cultural com várias atividades e com um núcleo próprio de pesquisas e com documentação sobre o próprio Jorge Amado e da Zélia Gattai, que foi a esposa dele, escritora renomada, que aos 63 anos começou a escrever suas memórias. E ela é aberta ao público, à visitação, dando destaque aos cursos, seminários, oficinas, palestras, ciclos de conferência, lançamentos de discos, livros e exposições, com enfoque no tema da literatura mesmo. E ela é aberta ao público, existe um site, a gente vai deixar um link na descrição do vídeo para quem quiser ver o site. Ela funciona ainda nos dias de hoje e para ver o calendário dela e o que acontece diariamente lá. Aqui é a casa do Jorge Amado, a Casa de Cultura do Jorge Amado. Ela tem uma escultura do Jorge Amado mesmo na frente e ela fica na rua Jorge Amado. O Jorge Amado era queridíssimo na Bahia, como podemos perceber. Aqui tá a escultura em tamanho. Eu acho que ela tem o tamanho real dele, que ele tinha naquela época. Aqui são alguns dos seus mais famosos livros. Gabriela Cravo Canella, que foi o que ganhou o prêmio. Dona Flor, Tieta do Agreste. São todos dele. Aqui é a capa do Capitães de Areia. O rosto do Jorge Amado, com a escultura na frente. De pertinho. E agora eu vou falar sobre
Capitães de Areia. Ele foi publicado em 1937. A história se passa em Salvador, Bahia. Retrata os malefícios da sociedade daquela época, que eram os roubos, a fome, os moradores de rua. E ele é chamado Romance de 30, porque entrou na década de 30. E também retrata bastante a epidemia da varíola, que foi um dos... Eu acho que o Jorge Amado quis falar um pouco sobre a vida dele nessa obra, porque é o que acontecia bastante na época em que ele viveu. Aí a gente que ele se mudou pra Ilhéus, ele era de Itabuna, ele se mudou para Ilhéus por conta dessa epidemia da varíola. E a maioria dos livros dele são passados em Salvador, Bahia, nessas cidades aí que ele viveu. Ele é tipo Graciliano Ramos, gosta de contar o que acontece com ele, não gosta muito de ficção. E o Capitães de Areia, ele retrata a vida, a obra inteira de meninos moradores de rua, que são órfãos ou foram abandonados ou de alguma maneira estão morando na rua. E os principais personagens desse grupo, não são todos, porque no grupo em si se encontram mais de 50 meninos e meninas. Mas os principais, que são os que mais aparecem no livro são esses. Lembrando que nessa obra não existe um personagem principal, porque são vários personagens e não temos como eleger um só. Os personagens principais são Pedro Bala, ele era o líder do grupo. Volta Seca, que ele se dizia ser afilhado de Lampião, e ao decorrer da obra, ele se torna, no finalzinho da obra, ele se torna um grande cangaceiro. O professor, que tem o nome João José, ele é amigo de Pedro Bala, e ele é o que ensina o pessoal do grupo. Ele é o intelectual do grupo, é o que lê para as pessoas, para as crianças, e que ajuda nessas coisas, para não ficarem totalmente só moradores de rua. O gato, ele é o galã do grupo, o gato do grupo, bonitão. Ele sempre pretende estar arrumado, apesar de ser morador de rua, não ter as condições que uma pessoa que mora em casa tem. Privilégios. Ele não tem privilégios, mas ele gosta sempre de estar bem arrumado. O Boa Vida, como já diz o nome, ele é um tipo bem com a vida, ele é malandrão na dele e é isso. O Sem Pernas é um garoto coxo e que apanhava direto da polícia, e as pessoas o pessoal do grupo usava muito ele pra roubar, porque nunca desconfiariam de uma pessoa coxa. O João Grande é o corajoso do grupo, que tá sempre defendendo todos, ele tá sempre ali pra defender todos. O Querido de Deus, ele é um amigo do grupo, ele não é nem de dentro nem de fora, ele fica ali no meio termo, a paisagista. A Dora, ela é órfã e ela é a mãezona do grupo. O Pirulito é o cristão, que sempre escuta os sermões da missa, que sempre presta atenção, é o que leva a sério a igreja mesmo. E o Zé Fuinha é o irmão de Dora. Vou resumir um pouquinho a obra, falar o que acontece. O Romance Capitães de Areia retrata a vida e o cotidiano de alguns jovens moradores de rua, órfãos, alguns, outros não, outros foram só abandonados ou outros por livre e espontânea vontade resolveram morar na rua. Eles contam os roubos que eles fazem para sobreviver, as coisas que eles têm que fazer para sobreviver, falam os lugares que eles roubam. No início da obra, há uma série de reportagens fictícias que explicam a existência de um grupo de menores abandonados, marginalizados, que aterrorizavam as ruas de Salvador. E na verdade não é bem assim. Eles roubavam sim, mas eles não roubavam por pura diversão ou porque eu quero aquele objeto. É porque eles necessitavam, como eles eram moradores de rua, eles não tinham condição de nada. Não era por hobby ou porque eles queriam aterrorizar a cidade. Bom, como eu já havia dito, Pedro Bala é o líder do grupo. Ele é um menino loiro e ele é filho de um grevista que foi morto no cais. Ele tinha ido por volta dos seus 5 anos de idade, bem pequeno, já para morar na rua. A Dora era considerada como mãe, ela era uma das mais velhas do grupo das meninas, então ela exerceu
o posto de mãe perante aqueles meninos que necessitavam, tanto de mãe, porque muitos perderam, como de carinho e atenção, porque eles eram sozinhos, né? Era cada um por si. Uhum. Após a entrada dela ter sido a mãezona deles, eles foram praticar os roubos que eles faziam por necessidade, não por hobby ou por brincadeira. Um deles foi pego, um dos meninos. Só que eles foram protegidos por Pedro Bala e pela Dora, que acabaram sendo presos. A Dora foi levada ao orfanato e o Pedro Bala, além de ser torturado pela polícia, foi preso na solitária por 8 dias e depois foi levado ao reformatório. Enquanto ele estava preso, a Dora começou a ficar doente. E aí, mas os meninos do grupo não sabiam, então eles tiveram a ideia de socorrer eles, de resgatar. Eles resgataram o Pedro Bala e logo após isso eles foram resgatar a Dora. E eles a encontram super debilitada, doente, à beira da morte, digamos assim. Ela fica poucos dias com os meninos até falecer. Depois do falecimento de Dora, o grupo começa a se desestruturar. Cada um ir para o seu lado. O Pirulito parte com o padre José Pedro para trabalhar na igreja, como a gente havia dito, ele era o mais cristão do grupo. O Sem Pernas acaba falecendo também, fugindo da polícia. O Gato vai para Ilhéus com a Dona Dalva, um final muito típico de romances da literatura. Não igual a Brás Cubas, porque em Brás Cubas ele se apaixonou pela prostituta, Sim. Mas ela não fugiu com ele porque o pai descobriu e mandou ele para Portugal. Já o professor, ele conseguiu contato com uma pessoa lá do Rio de Janeiro e ele começou a ser pintor, a pintar como eram as crianças baianas naquela época por todo o Rio de Janeiro. E o Volta Seca conseguiu se tornar um grande cangaceiro e após cometer muitos crimes, mortes, ele foi condenado pela polícia. Aí já o Pedro Bala, fascinado com as histórias que ele ouvia de seu pai, que já tinha morrido, ele resolveu fazer parte também. Ele resolveu ser grevista, revolucionário e comunista. Ele passa o comando para outro menino do grupo e deixa e vai afora ser um militante proletário. O grupo continuou sendo o grupo dos Capitães de Areia, só que cada um que foi focado na obra foi se dispersando e cada um seguiu seu rumo, mas o grupo ainda continuou. Parecia que a Dora era o que unia eles, né? Eles. E já o que não tinha mais o que unia, cada um resolveu seguir sua vida. É importante ressaltar que essa obra é narrada em terceira pessoa, com um narrador onisciente que sabe de tudo o que vai acontecer. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de ler essa obra, é uma obra muito rica, com várias maléficas da sociedade daquela época. E conhecer o Jorge Amado, conhecer a Casa de Cultura. Ele tem 2 casas de cultura e tudo é mais para literatura, acrescenta mais para a literatura. Então é sempre bom estar pesquisando, entrando no site desses centros do Jorge Amado e pesquisando mais sobre biografia, ler o livro, que é muito bom, porque aqui é só um resumo básico para você saber por cima, mas é sempre bom ler o livro. A gente vai deixar o link da Fundação Casa do Jorge Amado aqui na descrição para vocês conhecerem, verem um calendário, o que acontece lá nesse ano. Bom, a gente vai ficando por aqui. Bom vestibular para vocês. É isso, tchau, galera! Pronto. A taça não merece a A gente colocou naqueles coisas do Making... não acredito, cara. Bom, fala aí, você tá aqui. Cala a boca, Lili! Ai, Torna ela mãe! sei! Não! Não, mano, tava bom. Isso, a torna mãe. Não, eu vou ter que cortar um monte de coisa. A Dora é considerada... Tudo bom? Aí fica o bicho, eu acho.